Olá, Ulisses, Pedrão, sejam bem-vindos. Bom, Flavinha, vamos lá para a nossa leitura? Então, é do livro Fonte Viva, lição 109. A exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. Essa passagem é de João. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de citações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Alguém gostaria de comentar a lição? Vicente, pode comentar para a gente? Posso. A gente é uma luta diária, né? Da nossa renovação íntima, do nosso processo de melhoria, né? Às vezes a gente fica diante de uma situação, a gente se pergunta, se ele tivesse no nosso lugar, faria como? E essa é a nossa distância em relação a ele. Esse chamamento dessa lição, ele traz exatamente essa visão da distância que existe entre nós e ele. O que para a gente é, às vezes, muito difícil de seguir numa jornada, por mais que a gente peça para que o nosso dia seja o dia de justiça, que a gente siga corretamente. Eu brinco com a Geórgia, se a gente ganha bolinha azul, bolinha vermelha, de acordo com as nossas atitudes, mas é um chamamento muito sério, porque ainda mais nos momentos que a gente vive, a gente tem que ter caridade com o próximo, a gente tem que se colocar, tem que ter compaixão. O amor ao próximo começa exatamente quando a gente se coloca no lugar do outro, com as dificuldades do outro, né? Então, eu entendo muito que esse chamamento é um chamamento da compaixão com o próximo, com o nosso semelhante, com o próximo mais próximo da gente, que muitas das vezes não temos a paciência, a, a tolerância. Então, essa lição do Fonte Viva eu considero um chamamento à nossa reflexão espiritual, nessa encarnação, que a gente está tendo essa chance aqui, que é uma chance de ouro, de ser espírita numa encarnação, é única. Então, é daqui para frente. É como se fosse a nossa régua está sendo medida a partir de agora, no momento que a gente passa a ser espírita. É um carimbo que a gente leva para a eternidade. Esse chamamento, para mim, é muito bonito, muito lindo. Obrigado, Vicente. E eu também, corroborando com o que o Vicente falou, eu vejo nessa lição, como o Vicente colocou muito bem, nossa distância nossa para o Cristo é muito grande, mas dele para nós, não. Né? E ele nos utiliza, né,
assim como fez com os apóstolos, e que Emmanuel nos traz ali, né, as dificuldades de cada um, mas o Cristo oportunizou a todos eles, né, por fazer algo por aquela boa nova. E eu creio que Jesus continua fazendo isso com todos nós. Todos nós somos iguaizinhos àqueles apóstolos, carregando as nossas sombras, carregando as nossas dificuldades, e ele deixa isso de canto e nos oferece a oportunidade da sublimação. Então, é isso. O que estamos fazendo aqui é atendendo a essa oportunidade que Deus nos dá, né? E nós que possamos fazer sempre a melhor parte. Como também na parábola dos talentos, né? Cada um recebeu o seu quinhão de talento, né? Que a gente não os enterre, que a gente busque trabalhá-los para multiplicá-los. E quando voltarmos, oferecermos os mesmos talentos multiplicados pelo suor do nosso trabalho. Obrigado, Vicente, pelo comentário. Oi? Mauro, me permite também uma falazinha aí que eu me identifiquei nessa mensagem do Emmanuel. É um convite ao nosso autoconhecimento. Ele viu a vaidade de um, a prepotência de outro, a descrença de outro. E a minha? Qual é? Porque não basta o Cristo ver. É preciso que eu veja para que eu a transforme. Então, o convite aqui é singular, né? É individual. Como é que eu estou me olhando? O que é que eu estou vendo para, a partir daí, fazer esse trabalho de transformação? Diga, Silvânia. Oi, boa noite. O que me chamou a atenção, não sei, para mim, a exemplo do Cristo, conforme a Flávia ia lendo, eu entendi que Jesus via o melhor em todos nós, mesmo como você falou, mesmo com defeito, né? Com nossos defeitos, mas ele via o nosso melhor. Então, eu acho que a lição, para mim, foi para que eu faça isso a exemplo dele, que eu veja no meu irmão de caminhada, que tem dificuldade como eu, o melhor nele, para que eu possa caminhar com ele, e não focar o que não é bom, ver o que é melhor no irmão. Foi o que eu entendi da lição. Obrigado, Silvânia. Obrigado, Vicente. Obrigado a todos que colaboraram, o Valdemir. Vamos, então, para a nossa prece. Bom, como a gente agora tem uma escala de preces, né? Todos vão fazer a prece. Então, vamos pedir ao nosso querido Pedro César fazer a nossa prece. Ok. Está me ouvindo direitinho? Sim. Tá bom. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso amigo incomparável, que nos orienta, nos instrui os caminhos corretos a serem seguidos. Bastando apenas, Senhor Jesus, que nós aceitemos as suas orientações, os seus ensinos, e que dessa forma nós possamos também, junto com o nosso próximo, fazer o que tu fazias conosco. Obrigado, Jesus, por este momento. Estamos unidos para mais uma noite de estudo, de aprendizado. Que as vibrações desse ambiente que nós nos encontramos possam se expandir em todos os lugares onde haja dor e sofrimento. E que a tua luz brilhe nos corações dos homens. Obrigado mais uma vez, Jesus. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Pedro. Ronald, você pode ler para a gente? Alguém gostaria de fazer a leitura das perguntas hoje? Eu leio. Estou aqui. Posso ler sim. Então, vamos lá. Nós estamos no capítulo 11, dos três reinos. Os minerais e as plantas, os animais e o homem, e a metempsicose. Os minerais e as plantas. 585. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual destas divisões é preferível?
todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. Segue? Ok, só um minuto. Essa resposta, né, eu acho que ela é muito, muito interessante, porque Kardec quer trazer uma visão bem cartesiana a respeito dos reinos, né? Dessa composição que à época, né, se tinha como certa. E aí os espíritos respondem de forma muito mais abrangente. E ele diz assim, todas, ou seja, a classificação que nós, encarnados, fizemos, pela pergunta, né, que Kardec traz, não é assim? Ele botou lá, ó, que pensais, está jogando para os espíritos, que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, que é o que existia na época, né? Ou melhor, em 2 classes, seres orgânicos e inorgânicos. E ele fala, já existia, então, aquela ideia de que, segundo alguns, a espécie humana formaria uma 4ª classe. Então, na época de Kardec, já se tinha essa proposta, ainda como proposta. E aí ele pergunta, né, qual dessas divisões são as preferíveis? Né? Qual que vocês acham que está correta? E ele diz, ó, todas são boas, conforme o ponto de vista. Então ele diz assim, ó, a divisão está correta e é essa que existe. Não, todas são boas de acordo com o ponto de vista. Né? E ele continua, do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Ok? Se a gente levar circunscrever a análise à observação do que é material, existe apenas seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. E aí ele coloca aí, pegando a pergunta de Kardec, se não existiria, então, uma 4ª classe, ele coloca, então, a resposta como 4 graus, ou seja, de fato existe uma 4ª. Ok? Beleza. Então, vamos seguir por aí. Tudo bem até aí, pessoal? Mauro, só lembrar que o André Luiz tem uma classificação lá no Evolução em 2 Mundos, que nós já estudamos também, que ele fala, inclusive, do 5º reino, ele fala do reino angelical. Né? Ele pega lá no mineral, no vegetal, animal, rominal e o angelical. Então, se todas são boas, o André Luiz pegou aqui, né? Então vamos abrir esse horizonte e vamos ver um pouco maior ainda. A gente pode ver um reino espiritual, um reino angelical dos espíritos puros, que, sem dúvida alguma, em termos morais, está muito distante de nós. Então, seria um outro reino ainda dentro dessa ideia. Perfeito, Valdemir, você trazer isso, porque isso denota, pessoal, que os espíritos que responderam a Kardec foram espíritos de várias categorias, ok? E cada um respondeu segundo o grau de conhecimento que possui. Então, essa resposta que foi dada aqui, com certeza, se nós tivéssemos obtido essa resposta por um espírito de um grau de elevação ainda maior, já poderia ter surgido aqui o que André Luiz identificou lá no plano espiritual. Ok? Kardec já fala sobre isso lá quando ele fala da escala espírita. Ele diz, olha, nada disso aqui é absoluto. Né? É apenas uma maneira que ele organizou dentre as características dos espíritos que apresentaram. Mas ela não é absoluta, não existem só aquelas, e entre uma e outra existe ainda uma gradação muito grande. Ok? Então, a gente precisa fazer essa leitura, de fato, como o Valdemir colocou muito bem, abrindo hoje com o entendimento que temos. Beleza? Então, vamos ao comentário, Ronald, por favor. Esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral,
só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, ele domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Ok. Então, aqui a gente vê as propriedades de cada classe e como como ele chama lá, né? Como essas classes elas apresentam características bem distintas umas das outras, né? Então, ele fala aqui do reino mineral, ele fala da força mecânica, depois vai falar do vegetal, que há, de fato, uma vitalidade ali pujante. Depois ele vai falar do animal, que vai sempre agregando, né, essas estruturas e adicionando algo inerente àquela categoria para que, como eu costumo dizer, né, ele, na minha opinião, tá, gente? Vocês não vão ouvir isso, nem vão ler isso em lugar nenhum da doutrina espírita, mas como eu penso dessas criações de Deus, para mim são elementos estruturais, né, para que a vida física, como nós conhecemos, pudesse existir no nosso planeta, todos esses elementos estruturais precisavam ser concebidos antes. Para quê? Para dar a estrutura da vida hominal, para que nós, quando aqui chegássemos, pudéssemos ter esses elementos para a manutenção da sobrevivência da vida e dos corpos. Tá? Então, aí ele vai descrevendo, né, essa agregação aí e o adicionar de uma característica bem particular, né, de cada classe. Então, o mineral tem ali um nível, o vegetal tem um nível, o animal tem um nível, o aminal tem um outro nível. Tudo bem? Até aí? Olha, eu gostaria que a gente prestasse bastante atenção nessa construção desse entendimento, porque vai ter uma pergunta lá na frente que vão perguntar a Kardec aqui, mas os espíritos que falaram lá atrás estavam errados? E aí a gente vai ver a resposta de Kardec, tá? Sobre esse assunto aqui. Então, é muito importante a gente ir devagarinho, mastigando, deglutindo, absorvendo esse conhecimento, para que quando a gente chegue lá, a gente não ache que a doutrina está se contradizendo ou que Kardec se perdeu, tá bom? Tudo bem até aí? Ok. Podemos seguir? Podemos. 586. Têm as plantas consciência de que existem? Não, pois que não pensam. Elas só têm vida orgânica. Ok. Então, vamos agregando esses conhecimentos, tá bom, pessoal? Então, tem as plantas consciência de que existem? Não, pois que não pensam. Só tem vida orgânica. Beleza? Então, vida orgânica, ela... Oi? Quem falou? Mas não dizem que... É Roberta. Oi, Roberta, diga. Desculpa interromper. Mas não dizem que se cantar para as plantas e tudo, elas florescem melhor, elas crescem mais rápido? Isso é como é que se diz? É superstição dos antigos? Lenda urbana. Ah, Lenda sim. urbana. Agora, uma coisa que é verdade é o seguinte. Vocês concordam que tudo que existe, né, no que tange a materialidade vem de um princípio comum? Qual é o princípio comum? Fluido cósmico universal. Ok? Tudo vem do fluido cósmico universal. São agregações e combinações desse mesmo fluido. Então, o fato de nós criarmos uma ambiência vibratória, fluídica, energética favorável, isso contribui
para tudo, porque Sim. essa ambiência energética fluídica, ela é, sim, capaz de promover, né, um campo salutar, né? Então, isso serve para os vegetais, serve para os animais, serve para os hominais. Ok? Agora, isso não quer dizer que eu vou Ok. cantar lá, vou cantar uma ópera lá para minha plantinha e ela vai brotar antes da época, que ela vai florescer antes da época, né? Não, porque segue uma lei maior do que essa, né? Que é a lei de Deus, a lei Sim. natural, né? Então a gente precisa entender isso. A gente fala muito isso na rádio. A gente tem uma inclinação a humanizar as coisas, né? Então, a gente quer humanizar o Verdade. mineral, a gente quer humanizar o vegetal, a gente quer humanizar o animal, né? Atribuindo a eles características que são nossas, né? E aí a gente precisa ter cuidado, É. né, para a gente não extrapolar demais essas nossas construções. Opa, tem muita mãozinha. Então, vamos lá. Fala, Isabel. Oi, gente. Olha, eu estava fechada porque eu estava numa reunião do trabalho. Então, me desculpe eu ter chegado atrasado. Tá Atrasou perdoada. demais. Só por isso que eu não Mas cortei você. Ah, tá. Eu ia te cortar se você viesse, porque eu levantei primeiro, né? Aí o Mauro praticamente respondeu, porque ia falar que nós todos somos energias, né? Então, a vibração, nosso campo magnético, influencia qualquer ser vivo, planta, animal, homem. Então, mandar uma vibração ruim ou uma energia ruim influencia qualquer ser vivo, né? Influencia todo mundo. Então, quer dizer, esse negócio de cantar, não é nem o cantar, mas é as vibrações que você está passando, né? É o campo magnético, é a energia. E aí a pessoa qualquer ser vivo vai reagir. O campo magnético do outro vai reagir com o que a gente está enviando. É um bate e volta, né? Ok, Bel, obrigado. Diga, Valdemir, o pessoal baixou a mão aí, ficaram envergonhados. Fala, Valdemir. Ficou com vergonha. Não, é só essa coisa de cantar para a planta, falar com planta, conversar com planta. Eu escutei muito isso nesse período agora de reclusão, né, de pandemia. As pessoas em casa, e às vezes me falavam, eu converso com as plantas e fico muito bem, eu fico feliz. Ótimo. Você continue conversando com as plantas. Mas o dia que as plantas responder, procura um psiquiatra, porque tem alguma coisa errada na sua cabeça. Então, aí tem que procurar um psiquiatra. Agora, conversar, cantar, fica à vontade para cantar quanto quiser. O dia que ela responder, você perde o paciente, não? Diga do céu, depois passo para o Pedrão. Eu baixei porque a Isabel, de alguma forma, respondeu a minha pergunta. Mas, olha só, isso explica algumas situações que aconteceram comigo. Eu acho que eu vou ter que procurar um psiquiatra. Porque alguns anos atrás eu cuidava muito de planta, eu tinha mais tempo até para isso, eu cuidava muito de minhas plantas e tal. E tinha uma que estava muito ruinzinha. E eu dava todo carinho, plantava, regava, botava adubo e tudo, e ela não reagia. Um certo dia, eu dei uma bronca na minha planta. Eu falei, olha só, eu cuido de você, eu te dou tudo que você precisa, eu te dou carinho, eu converso com as minhas plantas até hoje. E você não reage, eu vou terminar jogando você no lixo. Bom, aí vocês vão ver que é o grau de loucura. O que aconteceu foi que a planta começou a reagir. Acho que ela ficou com medo de ir para o lixo, tadinho. Ela começou a reagir e ficou uma planta linda. E o que acontece muito, por exemplo, na casa da minha irmã tem uma planta que outro dia chegou uma visita, a planta simplesmente arriou todas as folhas, caiu, ficou tudo como se estivesse desmaiada. A pessoa, depois que foi embora, no dia seguinte a planta estava ok, estava toda levantadinha, as folhas todas bonitas de novo. Então, eu acho que tem alguma coisa além disso tudo que foi falado. Eu acredito que tenha. Bom, do céu, com certeza não foi a sua bronca que fez a planta reagir. O que pode ter acontecido, isso eu já vi acontecer lá na fazendinha, é o tempo que aquela planta, que é diferente de uma para outra, né, de transformar
botar aqui entre aspas, tá? O alimento que ela recebe em vitalidade para ela própria. Cada planta responde de um jeito. Tem um Metabolizar. Obrigado, de metabolizar isso. Então, pode ter sido uma coincidência, né, de você estar achando que estava demorando muito para aquela plantinha reagir, apesar de todo o cuidado que você apresentou, mas cada planta tem um tempo, né, de metabolizar aquilo que a gente oferece a elas. E o outro exemplo que você deu, na verdade, prova o que nós acabamos de falar. Ou seja, as questões vibratórias e fluídicas, elas podem influenciar, sim, né, na questão não só da planta, como dos animais. Mas isso não significa, e aí que a gente fez o comentário, que isso vai acelerar o metabolismo dela. É outra coisa completamente diferente. Ok? Ela pode se ressentir, sim, né, por uma questão vibratória. Quem quiser ver isso melhor, tem na palestra do Divaldo, Cura e Autocura. São 3 horas, né, de palestra, muito, muito interessante, em que ele demonstra da seguinte maneira: ele pega uma semente de uma determinada cultivar lá, né? Uma semente lá. Essa semente, colocada na água salgada, ela não germina, ok? Se a semente tiver contato com água salgada, essa semente não germina, naturalmente, tá? E aí eles pegaram um médium de cura, um esquizofrênico e uma pessoa comum. Fizeram 3 bandejas com essa mesma semente. Pegaram a semente, molharam ela em água salgada, colocaram nas bandejas e pediram para que essas 3 pessoas magnetizassem as sementes. Então, o médium curador magnetizou, a pessoa comum magnetizou e o esquizofrênico magnetizou. Do esquizofrênico, nenhuma semente germinou. Da pessoa comum, nenhuma semente germinou. Do médium curador, todas as sementes germinaram. Depois pegaram essa mesma semente, colocaram numa água poluída, contaminada. Fizeram o mesmo teste. Se repetiu. Depois pegaram essa mesma semente e molharam em água potável, água boa. Os 3 magnetizaram. O do médium curador se repetiu, todas germinaram. A da pessoa comum, todas germinaram. E do esquizofrênico, nenhuma semente germinou. Então, isso é uma prova concreta de que o nosso campo vibratório, nosso campo magnético, ele sim tem penetração e potencialidade de alterar as condições do vegetal e, muito provavelmente, do animal. Ok? Então, essa é uma prova concreta disso que nós estamos estudando aqui. Então, respondendo lá o que a do Céu falou, né, do Céu? Então, aí está aí um exemplo clássico. Então, quem quiser ver com mais detalhes, ele fala de outros exemplos, tá? Cura e Autocura, palestra do Divaldo, está lá no YouTube. Agora, tem que ter paciência, tá? Porque são 3 horas de muita ciência, de muita explicação muito interessante, muito rica, tá? Mas a gente tem que ir devagarinho ali nessa palestra. Tudo bem? Mauro, me permita aí um acréscimo à sua fala? Pois não. Lembrando que, sim, os animais também sofrem essa influência. E lá no livro dos médiuns, quando eles tratam disso, o Espírito respondendo a Kardec diz que nós podemos matar um animal se colocarmos o nosso fluido de uma maneira intensa nele. Então, quando ele fala da mediunidade dos animais, ele fala isso: um animal não é mediunizado. Então, nós podemos, inclusive, matar um animal, porque é uma energia completamente diferente. Então, não só as plantas, os animais também estão sujeitos a isso. Quando estudarmos o livro dos médiuns, talvez seja o nosso próximo livro, a gente vai ver isso lá.
Ok, diga, Ronald. Inclusive, você citou aí o Divaldo. Eu assisti uma palestra dele que ele conta isso exatamente que a Isabel contou, falou aí, e você também, da energia. Ele foi dar uma palestra, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, e lá ele ganhou uma flor muito rara. Muito rara. E ele veio... Edelweiss. Exatamente. Ele veio feliz da vida com essa flor. Quando chegou, que mostrou alguém, enfim, aí a pessoa elogiou muito aquela flor. Nossa, onde é que você conseguiu essa flor? Essa flor é linda e tal, não sei o quê. Ele ficou até meio desconfiado. No dia seguinte, a flor do Divaldo, ó, sumiu. Exatamente. Diga, Silvane. Não, é só para... Eu concordo com a Isabel e com o que você falou. Eu morava nessa casa que eu estou aqui, aí até 2006. Depois eu fui morar em outro lugar. E deixei uma samambaia com a minha mãe aqui, ela cuidando. Deixei 2 plantas. E minha mãe ficou cuidando. Quando eu voltei 10 anos depois, ela me devolveu a samambaia com uma folhinha só, pequenininha, pequenininha mesmo. Eu tenho uma foto dela até hoje, porque eu tirei uma foto. E eu acho que eu vou ter que marcar uma consulta aí com o Valdemir, porque porque eu conversei com ela e falei assim, bom, agora você está comigo de novo, eu vou cuidar de você. Foi impressionante. Ela é uma samambaia chorona, tive que colocar ela no alto, veio uma folha atrás da outra e é a planta mais bonita que eu tenho aqui. Então, realmente, essa energia é isso mesmo. Valdemir, vamos marcar um horário, viu? Diga, Flavinha. Tá muda, Flávia. Abre o áudio. Está travado o seu áudio. Vamos pular para a Suzy. Quando a Flavinha abrir o áudio, ela fala. Diga, Suzy. Olha, me parece que já existem, a ciência já descobriu coisas além do que é falado aqui, porque eu vi uma palestra, é que eu não consigo lembrar o nome dele, eu não sei se é Geraldo Lemos, um gordinho. Ele fez uma palestra assim corroborada mesmo, ele dá o nome dos cientistas, isso já parece que já foi até publicado, em que ele ficou assustado porque ele consegue demonstrar cientificamente que as plantas têm determinadas reações. Inclusive, é porque eu não sei explicar, mas ele colocou um aparelho de som e que esse aparelho ele captava sons. Então, quando ele ia, por exemplo, com uma planta, com uma faca, a planta gritava alto, muito alto. Quando ele se afastava com a faca, a planta parava de gritar. Então, eu não sei realmente explicar, mas já existem alguns estudos neste sentido, porque quando o Kardec, né, os espíritos responderam isso foi há muito tempo, a ciência já avançou, os espíritos, de repente, naquela época, era o que eles sabiam, mas parece que já existe alguma coisa além, hoje em dia, sim. Mas o que você chama de além, Suzy? É porque aí a resposta é: as plantas têm consciência de que existem? Aí ele diz que não, pois não pensam, só tem vida orgânica. Mas essas experiências que foram demonstradas na palestra, elas comprovam que elas têm, sim, algum tipo de consciência. Suzy, olha só. Vai vir a questão 587, que fala sobre exatamente isso. Mas olha só, antes da gente avançar, qual é a grande diferença, né, das investigações de Kardec para os demais? Não foi uma opinião única, né? Então, para que isso se torne algo robusto, isso tem que ser comprovado por outras fontes, né? Quantas e quantas teorias, né, foram levantadas e foram derrubadas, né, porque não foram comprovadas por outras fontes, né? Então, é importante que isso venha à tona.
Kardec mesmo falou, olha só, o dia que a ciência provar qualquer coisa, né, que desdiga o que a doutrina espírita falou, fique com a ciência, né? Mas até hoje a ciência não foi capaz de demover uma vírgula do que está na doutrina espírita. Então, nada contra a sua proposta, pelo contrário, tá, Suzy? Eu acho muito pertinente, só que nós temos que ter esse cuidado, né, de não abraçarmos uma teoria particular, né, principalmente vindo da ciência. Se ela é algo científico, isso tem que vir por outros caminhos também, comprovando a mesma tese. Né? Pode ser que o tempo, né, com o Pode tempo, ser. isso venha surgir mais claramente. Pode ser, mas, de novo, né, nós vamos pegar aí, eu até falei aqui anteriormente, que na codificação tiveram espíritos de várias categorias. E aí, vamos pegar lá Erasto, né? Erasto é um dos mais adiantados espíritos que colaboraram com a codificação. E ele é categórico quando ele fala, exatamente nesse capítulo do Livro dos Médiuns, que trata sobre a mediunidade dos animais, ele é categórico em dizer qual é a condição dos animais e como se dá essa evolução, né? Dizendo até que, né, os animais, né, caminham para Deus, assim caminham para o homem, assim como nós caminhamos para Deus. Então, nós nunca seremos Deus. Todos concordam com isso? Sim. Sim. Então, nós nunca seremos Deus, o animal nunca será homem, né? Nunca chegará à condição do homem. Né? Então, isso é importante que a gente tenha, porque, concordo com você, muitas falas que nós vamos ouvir aqui vão refletir o pensamento e o conhecimento de espíritos em graus diferentes. Sim. Mas quando a gente pega a fala de Erasto, né, aí já não é um espírito qualquer, né? Já é um espírito efetivamente de uma evolução muito considerada e que ele não se reportaria aí com uma falha, né, conceitual dessa. E é o que eu falo sempre quando a gente tem esse assunto, eu falo o seguinte, gente, se fosse diferente, não teria problema nenhum. Se nós tivéssemos que passar lá no mineral, né, adquirir alguma coisa do mineral, depois passa lá pelo vegetal, aí vai ser a samambaia da Silvânia, né, vai ser a roseira da Maria do Céu, né, até a gente chegar a uma palmeira imperial, uma mangueira que dá... Depois você vai passar lá ser o vírus, depois... Não tinha problema nenhum. Só que não foi essa a orientação que nós recebemos, e nós vamos ver aqui. Né? Então, eu não vou nem dar spoiler, como a gente fala aqui, dar spoiler não. Ao longo do estudo, nós vamos chegar a algumas conclusões. Tá bom? Senão a Isabel briga. Obrigado, Suzy. Diga, Flavinha, você conseguiu abrir o áudio? Consegui. Esse negócio de energia, gente, eu acredito nisso piamente, sabe? Eu acredito no seca-pimenteira, como se diz, né? E acredito muito também na energia boa. O dom dessa encarnação do meu marido é mexer com flor, gente. Tudo que ele planta, floresce. A minha cunhada vem aqui em casa, fica maluca. A minha casa tem mais flor do que floricultura. E ele sai correndo, quando começa a chover, ele fica nervoso, vai sagar as plantas dele, tem um amor com as plantas dele. Aqui em casa é ele que é o jardineiro. Eu gosto, mas não tanto quanto ele. Até rosa do deserto que ele planta, que negócio é super difícil de dar flor, dá. E quando vem alguém aqui em casa, às vezes eu fico observando, eu recebo muito pouca visita, mas já aconteceu de uma Marilis minha estar maravilhosa, maravilhosa. A pessoa fala tanto da flor, tanto da flor, que no outro dia a minha flor estava toda murcha em cima da mesa. Eu fiquei tão chateada. É isso que eu estou falando. Esse negócio de energia realmente existe, gente. Isso acontece. Eu vou procurar, enquanto vocês estão falando aqui, eu vou procurar uma imagem para a gente avaliar juntos aqui. Valdeni, vai controlando a sala aí para mim, que eu já volto aqui falar com vocês. Então, vamos lá. Pedrão, você que levantou a mão também. Eu já ia atropelar o Pedrão também, mas não, ele não. Não, você não. Você vai... Bom, você está com a mão levantada ainda. É só para lembrar que aqui na questão 586 tem uma nota. Então, a nota diz assim, ó,
Na segunda edição francesa, em 1860, esta resposta estava assim redigida. Não, elas não pensam, as plantas, né? Não, elas não pensam. Só tem vida orgânica e intuitiva. Aí eles esclarecem aqui, ó, por razões óbvias, Kardec suprimiu mais tarde a expressão que grifamos, conforme se pode considerar na 10ª edição. As edições seguintes, o Livro dos Espíritos. Então, ele tirou a palavra intuitiva. Kardec tirou a palavra intuitiva. Então, dá a impressão que o que a nossa irmã Suzy falou aí, que as plantas são intuitivas, mas, na realidade, elas não pensam, né? Então, não pode ter intuição, né? Então, agora eu posso atropelar, né? Pode atropelar. Mas, assim, se nós colocarmos uma semente num quarto escuro com vamos dizer assim, uma aberturazinha com claridade, a semente vai germinar e ela vai direto para a claridade. Entendeu? Mas isso não quer dizer que seja uma intuição, né? Claro que não é uma intuição. Aí é o mecânico que ele fala. Mecânico, o sol é que ajuda a ela metabolizar, fazer lá a fotossíntese para se alimentar. Ela precisa da luz. Então, é natural, mecanicamente, ela vai buscar luz para que isso aconteça. Mas uma planta não pensa. Kardec mesmo disse, né? Se a mesa não tem cérebro, não tem neurônios, né? Como é que ela pode pensar? Mesa não pensa. Tem que ter alguma coisa atrás da mesa pensando, quando das mesas girantes. As plantas é a mesma coisa. Uma planta é material, tanto quanto uma mesa. Não pensa. Ela não tem intuição. Ela recebe, sim, a energia, porque o Mauro lembrou no início aí. Nós modificamos o fluido cósmico universal. Da matéria primeira, nós criamos tudo. Criamos esse computador que nós estamos falando dele. Né? Criamos o telefone. Isso é matéria. O livro que nós estamos lendo é transformação do fluido cósmico universal. Então, aquele experimento da água, daquele japonês, quando ele bota a música clássica, bota rock pauleira, enfim, ele vai ver como as moléculas se condensam em função da vibração, em função da energia. Mas elas não pensam. Assim como os animais têm um princípio de inteligência, mas os animais também não pensam, não elaboram. Eles não ensinam os seus filhotes a fazerem isso. Os filhotes aprendem vendo-os fazer, porque é intuição. É intuitivo aquilo, né? É instintivo, aliás. Desculpa. É instintivo. Então, ele faz por instinto, não por pensar. Perfeito. E aí, Bel? Eu ia falar exatamente isso. A palavra intuitiva aqui foi até mal colocada, né? Foi na hora de traduzir, porque é mais um instinto, é instintivo. Instintivo, cara. E falando mais uma vez do negócio da plantinha, gente, o que eu acho, né? Isso também é claro que eu vou fazer igual a isso. Minha maneira de pensar, que nem eles falam, mas a gente acabou de falar, a energia, mas ela não sente dor. Porque, por exemplo, falar uma faca, ela pode reagir, como fala, um instinto, porque é um instinto de preservação. É a energia que a gente está mandando. Toda a matéria vai reagir a uma energia de outra matéria. É que nem a água. A água, conforme a gente vai lançando energia, ela vai mudando de composição. Isso já foi provado várias vezes, né? É um mineral, não pensa, mas água vai... fluidificada, né, Bela? Sim. Água fluidificada Então, é isso. É por isso que está reagindo, mas não é que ela sente dor, tanto que ela não tem nada a reparar, porque senão eu ia ter que pagar tanto mais coisas que eu ia ter que reparar, espiar, né, de provocar dor em formiguinha, ou eu ia estar perdida, né? Quem mata formiga na cozinha, aquelas coisas. Então, ela não tem nada a resgatar. Eu não vou falar, tipo, uma planta não vai fazer mal a outra e elas vão ter que resgatar na espiritualidade. Não tem sentimento, não tem dor. Então, gente, é uma reação biológica da matéria orgânica, não tem nada a ver com sentimento. Isso é o que eu penso. Então, é o que o Maurinho falou. Apesar de foi Kardec lá atrás, os espíritos que responderam muitos estavam anos-luz do nosso conhecimento. Eles só não puderam falar mais porque a gente não ia entender.
mas eles já sabiam muito mais do que a gente. Então, tipo assim, é por isso que várias vezes, até mesmo o Décio Andoli falou, né? Perdeu a oportunidade de ficar calado. Todos que já quiseram a ciência quis debater livros tipo do André Luiz, imagine Kardec, né? Que a gente nunca vai... Agora, o que ele falou, se alguma vez a ciência achar algo diferente, eu duvido que vai ser que a planta sente e sente dor. Ela pensa, porque aí já muda totalmente tudo que foi ensinado desde o início, gente. Aí embololou tudo. Por exemplo, há pouco tempo, a teoria do Big Bang caiu. Quem acompanha aí, né? Essa nova nave, né, que foi lançada, eles tinham uma teoria que era o seguinte: bom, se tudo saiu do Big Bang, o tempo, né, das constelações e tudo mais, elas nunca podem ser maiores do que eles calcularam a partir do Big Bang. Porque se for o Big Bang foi a primeira coisa, então nada pode ser mais antigo que o Big Bang. E eles já encontraram formações mais antigas do que o tempo do Big Bang. Então, o Big Bang já caiu. Então, a teoria do Big Bang já caiu. Então, isso que eu falei, né? As teorias humanas, elas sim vêm explicar muita coisa, até porque nós trazemos isto do mundo espiritual, né? Ninguém descobre nada aqui. A gente revela aqui, mas o conhecimento já vem do plano espiritual, né? Aquele que encarna para revelar já vem do plano espiritual, com aquela missão de trazer aquela revelação. Então, isso vai acontecer muito, e a gente vai ver muita coisa aí realmente acontecendo. Mas continuo com essa ideia de Kardec. Se um dia a ciência provar alguma coisa, né, que a doutrina espírita, porventura, lançou como verdadeira, pode ficar com a ciência, porque ela vai reescrever a história. Eu já consegui o que eu queria, tá? Fala, Silvânia, para mim poder apresentar depois aqui para o pessoal. Só para completar que eu não falei, é que cada pessoa tem uma maneira de cuidar de alguma coisa, não é? Então, assim, cresceu mais comigo porque eu tenho um tempo de rega diferente, talvez, que a minha mãe, mas não que ela não cuidasse, mas... Então, assim, cada um tem uma maneira de cuidar diferente de uma planta. Então, também teve isso, né? Eu queria só esclarecer, que eu não falei. É porque cada um cuida de um jeito, né? Então, ela reagiu melhor aqui comigo, talvez porque eu regasse um pouquinho mais, né? Só isso. Ô, Silvânia, e tá lá no Velho Testamento, há um tempo para tudo, lá no Eclesiastes. Então, há um tempo para florescer, há um tempo para frutificar, há um tempo para cada coisa. No tempo certo, ela floresceria também, mesmo com a sua mãe regando ali. A água que a sua mãe bota para ela, a luz que ela pega, é a mesma, ela só precisa de água e luz. Então, é a mesma. Só que o tempo foi diferente. E a gente não sabe desse tempo, a gente não tem essa informação. Verdade, obrigada. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui umas fotografias muito interessantes, que são fotografias, são fotoquilha, né? E eu peguei algumas aqui exatamente dos vegetais. Essa daqui que vocês estão vendo, parece um sol, parece um centro energético. Isso aqui é um grão de trigo, uma semente de trigo. Olha quanta energia uma semente de trigo irradia. Porque quem não conhece, a fotoquilha, ele registra esse campo energético, né? Campo energético / campo fluídico, dependendo da regulagem. Então, olha só, isso aqui é uma semente de trigo. Agora vamos à outra. Essa é uma folha. Então, vocês estão vendo aqui uma parte amarelada, uma parte escura e uma parte aqui irradiando, não é? Vocês estão vendo? Isso aqui é uma folha seca, que foi cortada nessa parte escura. Esse pedaço não existe, porque essa folha foi cortada. Justamente para quê?
para se perceber se existe um prolongamento energético na folha. E foi provado que sim, está aqui o complemento energético. É o membro cortado, né? Mesmo É o membro cortado. amputado. Fisicamente, não existe esse pedaço. Então, pegaram a folha, cortaram esse pedaço e tiraram a foto. Vocês vejam que existe o prolongamento energético, a parte escura, e existe o campo vibratório que está em volta. Ok? Então, por que eu quis mostrar isso? Para provar o que nós estamos falando. Esse campo energético, ele sim é sensível a outro campo energético. Então, o que vai influenciar aí, né, favoravelmente ou negativamente, é o campo energético. Vamos pegar um ímã. Dependendo da polaridade, ou você vai expulsar o metal ou vai atrair o metal. Basta mudar a polaridade, os elementos são os mesmos. Então, essas forças naturais é que regem o que é material. Por isso que a gente diz, é amor. Claro que é amor. Se você gosta daquilo, se você transmite esse sentimento, você está alterando o seu campo energético, dando qualidade a esse campo energético. E ele vai, sim, trazer benefício aonde ele puder ser sensível. Então, no vegetal ele vai ser sensível? Vai. No animal vai ser sensível? Vai. No hominal vai ser sensível? Vai. No ser espiritual vai ser sensível? Vai. Porque o fluido, ele tem propriedades de penetração, expansão. Então, tudo que for sensível ao fluido receberá um determinado efeito, terá um determinado efeito. Ok? Então, de novo, Suzy, com todo carinho, com todo respeito, você nos trouxe uma informação, né, que você ouviu. Mas, diante dessas constatações, né, essas constatações que nos chegaram por meio dos nossos irmãos espirituais, é que nós mantemos essa posição, né, de que, sim, o mineral tem uma proposta, o vegetal tem uma proposta, o animal tem uma proposta, o hominal tem outra proposta. Ok? Diga, Pedrão. Mauro, então, imaginemos assim, a folha que você mostrou para a gente aí, ela está cortada, né? Então, imaginemos assim, se nós, existe uma árvore e nós cortamos a árvore, derrubamos a árvore, o campo energético dela vai permanecer por um tempo. No tempo, né? Por um tempo. Porque, gente, olha só, vamos entender uma coisa. Nós não temos o duplo etérico? Alguém não sabe o que é duplo etérico aqui na sala? Então, Suzy. Então, quando nós estamos no plano espiritual para reencarnar, tá bom? Separa quem não está programado para reencarnar, está fora desse comentário, tá bom? Então, a Suzy está lá no plano espiritual e vai reencarnar. Suzy, ó, você vai entrar no planejamento reencarnatório. Vamos preparar o modelo do seu corpo. Ok? Ó, seu corpo vai ter isso, vai ter aquilo, vai ser assim, vai ser assado, vai ser no gênero feminino ou vai ser no gênero masculino. Como a Suzy já tem um grau de equilíbrio bom, tranquila, ela pode participar observando essa elaboração que a gente chama de arquétipo, ou seja, a forma daquilo que será o seu corpo. Tudo bem até aí? Por isso que, no momento da fecundação, quando o espírito se liga, esse arquétipo, essa forma perispiritual, é que vai organizar a formação do corpo. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma ordenação. E o nosso corpo também. Ok? Separa isso. Para o reino mineral, vegetal e animal, igual.
então existe também a forma das espécies. Por isso que aquela folha, ao ser cortada, ela manteve por um certo tempo essa demonstração energética, esse prolongamento energético do seu arquétipo, que é gerido por quem? Pelo plano espiritual, que a gente também vai estudar aqui, que existem espíritos, né, responsáveis pela condução dos reinos. Ok? Então, respondendo ao Pedrão, esse prolongamento fica por um certo tempo, não fica para a eternidade, não. Ele vai ficar por um certo tempo e vai se dissipar. Essa experiência foi feita no momento. Pegou a folha, tirou um pedaço e tirou a foto. Se vocês procurarem depois no YouTube, vocês vão ver, tem um exemplo aqui de um tomate. Eles cortam o tomate ao meio, tiram a foto do tomate cru, depois tiram a mesma foto do mesmo tomate cozido. Vocês vão ver que ele cru irradia muito mais energia do que ele cozido. Ele perde um pouco dessa energia. Então, tudo isso, gente, pegando o gancho que a Suzy falou, são novos conhecimentos que hoje nos ajudam a não só entender melhor o que a doutrina já nos trouxe, mas também comprovar o que ela nos trouxe. E isso são as ciências, né? Então, é isso que eu queria trazer para os irmãos para complementar o nosso estudo de hoje. Mauro, nesse sentido, um médium vidente ainda pode visualizar, então, esse campo energético. Né? Pode. Tanto pode, e aí que vem a confusão, né? Que a história da criança índigo, as crianças cristal, vem daí. Porque uma determinada médium, né, espiritualista, pela característica da sua vidência, viu numa criança essa aura azulada. Daí que veio a criança índigo, porque era o índigo blue, do jeans. Né? E ela fez essa associação. Aí pronto, aí virou a criança índigo. Depois veio a criança cristal, e assim vai. Então, gente, a apresentação do nosso campo vibratório, ele é individual e muda a todo instante. Por quê? O nosso campo energético e fluídico, ele é sensível ao nosso estado, se estivermos encarnados, né? Ao nosso estado físico, emocional e psicológico. Se eu tiver qualquer alteração em qualquer um desses aqui, ó, vai alterar meu campo. Então, eu posso ver, né? Eu estou olhando lá o campo vibratório da Isabel. Tá ótimo, toda, né, um verde piscina, né? Ai, que cor maravilhosa. Aí a Isabel tem lá um aborrecimento, né? Aí o Valdemir cortou ela na hora de falar. Eu vou olhar de novo, pronto, já, o verde piscina já foi. Agora já estão meio laranja. Entende como é que é o negócio? Escuro. Então, essas coisas, gente, isso não é fórmula matemática e fica lá congelado, não. Eu vi aquilo para toda a eternidade. Não. De novo, pegando os princípios doutrinários. O nosso fluido, de qualquer um de nós, o fluido ele é sensível ao pensamento. Então, se nós variamos o nosso pensamento, nós variamos a qualidade do nosso fluido. Ponto. Então, é assim que funciona. Ok? Muito que bem. Mais alguma pergunta, alguma contribuição? Então, vamos parar aqui, né, na pergunta 587, é isso? Isso. Beleza. E aí vai falar a questão da mutilação, vai ser interessante. E eu vou também preparar outras figuras, né, para a gente ir analisando ao longo do nosso estudo, para enriquecer o nosso estudo. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida disso que nós falamos aqui? Então, se ficou, anote,
para na semana que vem a gente voltar sobre esse assunto, tá bom? Esse capítulo é cabeludo, porque ele mexe aí com os nossos amores, né? Com as nossas construções, e é importante a gente estudar sem estar apaixonado, senão dá complicação. Tudo bem? Vamos fazer, então, a nossa prece. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de hoje? Vamos pedir para a Maria do Céu, que a Maria do Céu é apaixonada pelas plantas. Ela vai trazer todo esse amor para a nossa sala de hoje. Lembrando, pessoal... O cachorro não bate a gente, vai dar problema. Lembrando, pessoal, para a gente manter as nossas vibrações, pela mãe do nosso irmão Márcio, pela mãe do nosso irmão Ronald, pela sua esposa, tá bom? Que estão precisando muito das nossas vibrações, na certeza de que essa espiritualidade que nos une, que nos conduz para o devido recolhimento, né, das nossas melhores intenções, fazendo chegar cada um dos nossos irmãos segundo suas necessidades. Então, do céu, por favor, que a sua prece seja a nossa rogativa de gratidão. Vamos lá. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia de estudo, de esclarecimentos. Te agradecemos pela noite maravilhosa aí, com nossos irmãos nos esclarecendo cada vez mais a tua doutrina. E te pedimos, Senhor, que as nossas vibrações aqui cheguem a todos os irmãos que precisam, que possamos seguir a nossa semana com muita paz, levando sempre em consideração tudo que foi aprendido aqui. E eu hoje, especialmente, eu faço um pedido especial a Deus, a Jesus, pelo meu bichinho que sumiu. Desculpe. O meu gatinho sumiu. Eu te peço, Senhor, onde ele estiver, que ele esteja. Que assim seja. Obrigado do céu. Esperamos também que ele esteja bem, que ele apareça logo. Gente, um beijo grande, uma boa semana. Beijo. Amanhã estaremos aqui estudando o nosso Evangelho e esperando cada um de vocês para a gente continuar o estudo, tá bom? Beijo grande. Tá bom. Uma boa semana a todos. Boa semana. Amém.